Bom dia, pessoal! Vamos dar início a mais um dia de aula. Nessa terça-feira, teremos as nossas aulas de História e Matemática, tá certo? E para começarmos mais um dia de aula, vamos hoje dar início com a nossa aula de História, tá? Então, eu peço que vocês já abram o livrinho de vocês lá na página 432, que vamos dar continuidade aos nossos assuntos, sobre a Era Vargas, que estamos fazendo esse estudo desse período da nossa história que ficou marcado, pelo governo do presidente Getúlio Vargas, que foi um período, comandado por ele por muitos anos. Ele ficou à frente do comando por muitos anos, tá? E na aula de hoje vamos falar sobre o Estado Novo de 1937 até 1945, tá bom? E o que foi esse Estado Novo? Foi uma forma de revolução, que existiu no nosso país, feita por Getúlio Vargas, e foi um período da história muito conturbado. Teve seus momentos de revolução da Constituição, de revolução que elas estavam vivendo. Então foi um momento muito conturbado, muito triste na nossa história, por causa que essas revoluções acabaram afetando grande parte da população. Ficou conhecido também como um momento, como a primeira ditadura do Brasil. Então foi um período, que as pessoas se sentiram muito reprimidas, onde os grupos de pessoas que tentavam fazer as mudanças, tentavam fazer as melhorias no nosso país, elas acabaram sendo impedidas, de continuar os seus projetos, os seus pensamentos, as coisas que achavam que seriam corretas para aquele período, tá certo? Bem, como vimos, nos nossos estudos, da Constituição de 1934, ela ficou determinada, que Getúlio Vargas ficaria apenas no controle da presidência por 4 anos, que é um mandato, é a forma de mandato que temos presente até hoje. Então, esse mandato que Getúlio Vargas estava à frente, ele teria o seu final em 1938. Em 1937, houve uma descoberta de que existia planos para que alguns prédios públicos eles fossem incendiados, tá certo? E que isso era contra a forma de governo de Getúlio Vargas. E era visto esse plano que foi descoberto como algo do governo de oposição, para saquear locais, para atear fogo em locais públicos, em prédios públicos, para gerar uma greve nesses locais e fazer atentado contra pessoas que faziam parte desses poderes públicos, autoridades daquele momento. Segundo esse general Monteiro, existia um documento que dizia que iria acontecer toda essa revolta. Saiu uma nota, um documento em uma rádio que mostrava que isso era um plano feito pela oposição. Foi chamado de esse documento de Plano Cohen. E esse documento, ele naquela época, passava por rádios, por jornais, mostrando que aquilo era algo verídico, que iria acontecer daquela forma, que iria ser uma greve geral em todo o país, que aquilo ia acabar com o planejamento dos governadores daquela época. Então aquilo foi visto, como algo muito ruim. Então, anos depois foi comprovado, foi visto que aquele documento ele nunca existiu. Então aquilo tudo passou de uma invenção, de uma mentira que prejudicou esse período da nossa história. Diante desse caos todinho, em 10 de novembro de 1937, Vargas teve que tomar partido, teve que fazer coisas para que isso não ocorresse e que coisas piores fossem acontecendo e que atrapalhasse o seu governo naquele período. Ele fechou o Congresso Nacional, mandou, assim, prender vários outros adversários políticos e mudou novamente a Constituição. Então houve toda uma revolução por causa de um documento que nunca existiu. Então, assim, deu início à primeira ditadura no Brasil. Esse período de ditadura no Brasil, que ficou conhecido como Estado Novo, ele veio cheio de regras e leis impostas por Getúlio Vargas.
Então, esse período as pessoas não tinham a liberdade de se expressar, as pessoas não poderiam fazerem greves se achassem que não estava de acordo com a lei, aquela forma dele trabalhar com a população e tratar a população. A imprensa, os jornais, as rádios, elas perderam também a sua liberdade de estarem divulgando notícias, de estarem passando algumas músicas. Muitas músicas foram reprimidas naquele período. Grupos de pessoas que estavam, que se juntavam para terem ideias, pensarem em coisas para a melhoria do nosso país, né? Não podiam fazer suas reuniões. Isso era visto como um atentado contra a autoridade, as autoridades naquele período. Então foi marcado por muita repressão naquele período. As pessoas, se um grupinho de pessoas estavam conversando em frente de casa, os policiais paravam, abordavam eles. Então foi um período muito duro para a população brasileira, porque as pessoas não podiam fazer coisas que estavam acostumadas a fazer sem ser visto como grupos de pessoas que iriam se revoltar contra o governo. Então essas reuniões familiares, reuniões entre amigos não existiam mais, porque o governo estava com tanto medo de ser atacado, então elas acabaram perdendo a sua liberdade, né, de expressão, de pensamento, de ir às ruas atrás dos seus direitos. Então, com essa nova revolução da Constituição, ele tirou Getúlio Vargas, né, no caso, ele proibiu as eleições. As pessoas não podiam fazer greve, não poderiam ir mais atrás dos seus direitos. Qualquer tipo de manifestação contra o governo, as pessoas iriam ser presas e até mesmo sofriam algumas violências por causa que estavam indo atrás dos seus direitos. E no governo de Getúlio Vargas, naquele período, aquilo não era visto com bons olhos, aquilo não era correto. Então você era preso se você fosse atrás dos seus direitos, por causa de toda essa mudança que houve, por causa de toda essa mudança que ocorreu no nosso país, tá? E no finalzinho dessa nossa página 432, mostra, né, um pouco como era a estratégia para ganhar apoio popular. Getúlio Vargas decretou direitos trabalhistas. Então, ele fez, né, as suas leis, ele decretou coisas que para ele naquele momento era bom, né, para as pessoas, mas ele também retirou a liberdade de expressão dessas pessoas, de poder ir às ruas e atrás das suas melhorias. Então, as imprensas de jornais, as rádios, eles eram a forma de comunicação da população naquele período. Então, Getúlio Vargas decretou, né, ele fez um programa, um departamento de empresas de programas. Então, esse departamento, ele estava, o departamento DIP, ele era uma forma de fiscalizar, né, os jornais e as rádios para que, de forma alguma, eles retratassem, eles falassem, eles dessem alguma notícia que fosse contra ao governo daquele período, ao governo de Vargas. Então, ele queria ter, né, o controle de tudo que estava acontecendo no país naquele momento. Então, ele tinha esse departamento, né, que fiscalizava como estava sendo passada as notícias naquele período, tá bom, pessoal? Então, após toda essa explicação, após a leitura da página 432 e 433, vocês vão fazer essa atividadezinha de fixação, né, sobre tudo o que a gente estudou hoje, que é falando sobre esse período da história, né, onde tivemos uma ditadura no nosso país e que ficou conhecido, né, como Estado Novo. Então, como já venho dizendo a vocês, né, foi um período da nossa história muito conturbado, cheio de momentos importantes e que marcou muito a nossa história. Não faz tanto tempo como já estudamos sobre a República, é uma parte importantíssima da nossa história, né? Que teve toda essa movimentação, todas essas mudanças, né? Que chegamos até a Constituição que temos hoje, a forma de poder que temos hoje, como o nosso país ele é organizado hoje em dia. Então existe todo esse processo até chegar na história que temos hoje.
tá bom? Então eu peço que vocês façam esse estudo, façam a nossa atividade e tirem as dúvidas que existem, porque é importantíssimo saber como ocorreu a nossa história, tá certo, pessoal? Então a atividadezinha é essa, é uma atividade de fixação do conteúdo, tá? Qualquer dúvida que houver, vocês mandam mensagem para ti, tá? Então a nossa aula de história foi essa, é uma aula simples, contando um pouco sobre a nossa história, tá? Então um cheiro para vocês e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, pessoal!